Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Solange Tomiyama e é uma honra tê-los aqui comigo para tratarmos de assuntos relacionados à Faculdade de Direito. Hoje nós vamos abordar o tema improbidade administrativa. O objetivo desse vídeo é contar a história de um cliente que durante 12 anos respondeu a um processo de improbidade administrativa que ao final foi julgado improcedente. Esse caso, que já finalizou, inclusive transitou em julgado, quer dizer, não cabe mais recurso, é um caso do meu pai, que ele foi vereador, como eu disse no outro vídeo sobre função de vereador, e que ele teve a amarga experiência de ser réu num processo. Então, eu vou contar para vocês os fatos, né? Tudo que aconteceu, que culminou no processo, o processo e as conclusões que nós tiramos disso tudo, ok? Bom, o que aconteceu para ele ser processado? No ano de 2000, ele assumiu pela primeira e única vez a presidência da Câmara. O que é a presidência? É aquele cargo exercido pelo vereador que foi escolhido entre os pares. Então, os vereadores, eles votam entre si para escolher aquele que vai ser o chefe do poder legislativo, aquele que vai ser o gestor das contas da Câmara Municipal. E ao assumir esse cargo, ele ficou extremamente feliz. Ele disse que ia marcar a gestão dele, que ele ia fazer acontecer, que ele ia deixar então o seu legado. Só que quando ele se deparou com o orçamento público, ele viu que as contas estavam um pouco apertadas. E por conta disso, somado à lei da responsabilidade fiscal, ela que começava então a limitar, a impor a limitação aos gastos com o pessoal do gestor público, ele dava parâmetros muito severos, né, para que poderia inclusive incorrer em crime de responsabilidade quem não respeitasse a lei. Então, ele era obrigado a cortar os gastos para adequar as contas públicas. Para isso, ele mandou 141 funcionários embora. Ok, que bom. Para isso, como todo empregador, quando você manda alguém embora, você tem que pagar as verbas rescisórias. Então, você tem que pagar 13º proporcional, férias proporcionais e todos os gastos referentes àquele empregado. E esse valor, ele não estava calculado, não havia previsão orçamentária para isso. Então, ele teve que fazer um ajuste e, inclusive, ele acabou pedindo verba suplementar para poder pagar. Mas como esse dinheiro não veio, ele acabou deixando de pagar o INSS daquele ano. Ele atrasou para justamente poder fechar as contas. E ao invés de gerar um prejuízo, ele acabou gerando um lucro. Então, o presidente da Câmara, sucessor a ele acabou recebendo as contas até mesmo com uma sobra, porque havia justamente economizado com esses funcionários. Desse não pagamento do INSS daquele ano de 2000, em 2001 foi instaurado um inquérito civil pelo Ministério Público para investigar por que ele não havia pago aquela verba. Então, foi recolhido toda a documentação e ele tinha tudo comprovado, porque o Tribunal de Contas aprovou as contas dele, ele tinha lá toda a contabilidade acertada, qual foi a destinação do dinheiro, o porquê que ele não pagou o INSS. Então, ele estava tudo bem comprovado. Mas mesmo assim, o Ministério Público, que ele tem a liberalidade de entender, ele mesmo assim, ele
propôs a ação civil pública por atos de improbidade administrativa. Lembrando que a Lei 8429/92, que disciplinou a improbidade administrativa, ela prevê uma conduta, ela prevê 3 condutas como atos de improbidade. 1, dano ao erário. 2, enriquecimento ilícito. 3, quando há afronta aos princípios da administração pública. Sabe aquele LIMP? Aqueles artigos do artigo previstos, os princípios previstos no artigo 37, caput da Constituição Federal? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Pois é. Então, é sobre essas 3 condutas que podem ser configurada a improbidade administrativa. E aí, só que como ele tinha toda a documentação, então, um processo que começou em 2002, o juiz de primeira instância, o juiz local, ele, em 2004, ele analisou e ele entendeu que o meu pai, ele não havia praticado nenhum dos 3 atos de improbidade. Então, ele foi absolvido. Por conta disso, o Ministério Público, na defesa dos interesses coletivos, ele é obrigado a recorrer, ele deve recorrer de ofício, né, em ação civil pública. E aí houve esse recurso quando no tribunal colegiado, isto é, a segunda instância, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 2008, 4 anos depois, os desembargadores entenderam que não, a decisão do juiz de primeiro grau estava errada, então eles reformaram, condenando então o meu pai por ato de improbidade administrativa. Eu confesso a vocês que o meu pai recebeu com muita tristeza essa mudança da decisão, porque ele tinha tudo comprovado, ele não tinha praticado ato de improbidade, ele não tinha sequer causado dano ao erário, pelo contrário, ele causou um lucro ao poder público. Então, ele ficou extremamente triste, foi aí que ele me pediu ajuda. Ele sabia que eu cursava o doutorado e ele falou: filha, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você indique um advogado muito bom, porque agora eu preciso ir para Brasília, isto é, recorrer para os tribunais especiais. E aí, estudando na PUC, eu tinha o contato com a nata do direito. E aí eu falei: pai, olha, eu indico o meu professor, o Dr. Luiz Manuel Gomes Júnior, que ele é especialista em ação civil pública, ele é especialista em improbidade administrativa, inclusive, isso é a tese de doutorado dele. Ele defende vários políticos, ele tem já o know-how de atuar nessa defesa. E aí, de 2004, o Dr. Luiz Manuel, então, fez uma brilhante defesa, e uma defesa não só nesse processo, mas em todos os outros que afrontavam a sua honra, né? A honra do meu pai, porque foi divulgado na imprensa e até mesmo em algumas pessoas de oposição que aquela decisão do Tribunal de Justiça, ela era definitiva. E isso foi uma verdadeira mentira, porque ainda estava sendo julgado, sendo analisado um recurso em sede de Superior Tribunal de Justiça, isto é, no STJ. Quando em 2012, 4 anos depois, o então ministro entendeu que o Tribunal de Justiça havia errado, ele reformou a decisão, absolvendo o meu pai, e ainda no próprio acórdão ele fala que, pelo contrário, ele reconheceu que o meu pai havia gerado um lucro à administração pública. E especialmente, eu digo a vocês que o julgamento foi no dia 17 de maio de 2012.
Era uma terça-feira e ele tinha até o dia 20 de maio para registrar a sua candidatura, que ainda estava questionada, porque estava sob império da nova lei, que é a lei da ficha limpa, que proibia a candidatura de condenados em segunda instância para as questões de improbidade. Então havia uma aflição muito grande do meu pai se ele poderia ou não concorrer. E aí, antes mesmo de encerrar o prazo, ele conseguiu então registrar, ele concorreu às eleições de 2012, ele venceu. Ele tinha colocado na cabeça dele que seria o último mandato, porque ele então ia encerrar a vida pública dele e queria encerrar com muita força, com muita marca, sabe? Ele estava bem empolgado, mas infelizmente em 2013 ele descobriu o câncer no intestino. E aí, mesmo com o câncer, ele encerrou o mandato dele com muita seriedade, com muita dignidade, com muita certeza, porque ele estava tranquilo, respondendo tranquilamente quanto a tudo que ele havia sido acusado. O que a gente tira 10 lições desse processo? É um processo árduo, né? Foi um processo que até transitar em julgado a decisão do STJ demorou 12 anos, né? Durante 12 anos você fica com aquela faca na sua cabeça que, por mais que você tenha certeza que você não tenha praticado, nós dependemos da decisão do Poder Judiciário, e se o juiz disser que sim ou que não, cabe a nós cumprir essa decisão, ok? Então, embora tenha passado durante esses 12 anos, nós vimos o que é a amizade, né? Porque foi um amigo meu que defendeu o meu pai juntamente comigo, e por amizade ele fez isso. O que é lealdade? Muitas pessoas se afastaram do meu pai por conta desse processo e por conta das fake news que as pessoas falavam. Olha, ele foi condenado. Ele não havia sido condenado, porque só pode ser condenado aquele que, por decisão judicial transitada em julgado, quer dizer, não cabe mais recurso, assim o definiu. E essas pessoas, elas, inclusive, elas se afastam de você, né? E aí você vê que quem fica do seu lado, até na dificuldade, esse realmente é seu amigo. E ao final, ele teve a alegria de, mesmo no seu leito de morte, mesmo doente, ele morreu tranquilo, sereno, seguro de que a sua honra e a sua história não foi manchada por um processo infundado, porque ao final ele foi absolvido, ok? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigada por assistir até agora. Essa é uma das pequenas homenagens que eu faço a ele e divido com você, porque às vezes você pode até compartilhar com alguém que tem interesse em ação pública, ação civil pública, tem interesse num caso particular, ou até mesmo sabe de alguém que passa por isso, porque nós concluímos que nem todo político é ladrão, ok? E se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, porque assim eu sei que você quer ouvir mais e mais histórias como essa, tá bom? Eu fico aqui, um grande beijo e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!